Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, veni per Maria. Estávamos aqui antes de começar essa 15ª aula, já conversando sobre esse quadro aqui. As diferenciações entre o querigma e a catequese. Então nós vimos a etimologia, o querigma, que é proclamar, gritar, falar, né? Se comunicar falando, e o categen, né? Que é ensinar, reter. Vimos o objetivo. Qual é o objetivo do querigma? João 3,3, nascer de novo. Nascer pela água, mas também pelo Espírito. Interessante porque Jesus ele dá esse complemento com Nicodemos. Ele faz você nascer da água, mas também no Espírito. E aí, crer em Cristo, ter vida em abundância. Eu completaria aqui, fazer um caminho de discipulado, de aprendizado. Não só de uma doutrina, mas muito mais um ensinamento de Jesus na sua igreja. E aí vem o método. Qual é o método? O método do querigma é o testemunho pessoal, proclamando a Jesus como a boa nova. Qual é o método da catequese? O ensino ordenado, metódico, metodológico, claro, com método, e progressivo, que seria esse método. E o ensino de quê? Fé de toda a igreja, chamado Depositum Fidei. Doutrina, palavra e magistério. O agente do querigma é o evangelizador, a pessoa cheia do Espírito Santo. A gente conversava aqui antes que o problema hoje em dia é que nós temos muita gente aprendendo a doutrina, mas não tendo uma experiência, não se tornando um testemunho. Aí o que acontece com essa pessoa? Terminou a primeira comunhão, bateu foto, publicou nos posts da vida hoje, né? Semanas seguinte vem para fazer de novo, para fazer um revival, na terceira semana já foi embora. Agora, aquela pessoa que é evangelizada, não. Ela vai se inserir na comunidade, ela vai vir participar, ela vai sentir a necessidade de celebrar, ela vai sentir a necessidade de aprender, de conhecer, de aprofundar a fé. Qual é o método? O testemunho. Qual é o outro método da catequese? O ensino progressivo e ordenado. Quem é o agente da evangelização? O evangelizador, ou seja, a testemunha cheia do Espírito Santo. Porque nós vimos na aula 13, né, João, Atos 8, o encontro de Filipe com o etíope eunuco. Que Filipe foi conduzido pelo Espírito e ali ele encontra o etíope, que estava lendo o rolo do livro do profeta Isaías. E aí ele pergunta, você entende o que você está lendo? Como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explica? E aí ele então anuncia a boa nova de Jesus, explica aquilo ali e o batiza. Aliás, foi o batizado mais rápido da história, né? Aí eu estava falando até aqui com o pessoal na aula anterior. As nossas palestras de batismos, elas deveriam ser um momento querigmático, uma experiência de Deus, de fé, de oração, de explicar que quem vai ver até a alma de seus filhos. Aí vem as metas. Quais são as metas do querigma? Experiência do amor de Deus e de nosso ser pecador. Encontro pessoal com Jesus pela fé e conversão. Proclamação de Jesus como Senhor e Salvador. Receber o dom do Espírito Santo e se integrar na comunidade. Eu vou até apagar aqui, porque isso nós vamos estudar lá na frente, são chamados passos do querigma. Se eu vou proclamar o querigma, o que eu tenho que proclamar? O amor de Deus, o pecado, o encontro pessoal com Jesus pela fé e conversão,
a proclamação de Jesus como Senhor e Salvador, o dom do Espírito Santo, a recepção do dom do Espírito Santo e a integração, ou seja, a participação na comunidade. E aí, quais são as metas da catequese? O encontro com o corpo de Cristo, a igreja. Santidade do povo de Deus. Aí você vai aprender, sendo de Cristo, ser igreja. Hoje em dia as pessoas querem ensinar as pessoas a ser igreja sem ensinar as pessoas a ser de Cristo. E é aí que está a confusão que até hoje paira. Nós acabamos fazendo o quê? Tirando a base, o arcabouço do edifício da santidade, que é a experiência com Jesus. As respostas que nascem do querigma são respostas pessoais. Opa, bati aqui, mas acho que... Meu Senhor, meu Salvador, meu Messias. Agora, quando eu me insiro na comunidade, a resposta é comunitária e social. Nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Messias. Qual é o tempo do querigma? Hoje. Qual é o tempo da catequese? A partir de hoje. A catequese, ela é a partir de hoje. É o passo a passo que você dá na sua fé. Não tenha medo de dar esse passo na fé. De aprender, de estudar, de conhecer. O problema é que hoje as pessoas estão subvertendo isso. Por que estão subvertendo? Porque elas estão estudando apenas aquilo que compete à ideologia dela. Então eles estão fazendo que são seletivos. Eu quero estudar isso aqui porque isso aqui me interessa. Eu quero estudar aquilo ali porque aquilo ali me interessa. Aí acaba acontecendo uma coisa chamada subversão da doutrina. Que é o quê? Estou submetendo a doutrina ao quê? Ao meu interesse ideológico. Seja de esquerda ou de direita, tá, gente? E aí, falta em mim o quê? Eu acabo não me tornando um discípulo, eu acabo me tornando um militante. E aí falta o quê? Para você ser um evangelizador. Uma experiência pessoal com Jesus. Ser testemunha de Jesus. O centro da nossa vida é Cristo. O centro não é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, mas o núcleo, a alma, pela ação do Espírito Santo, é Jesus. Isso parece óbvio, mas não é. Na próxima aula, nós vamos ver exatamente isso. Ó. Se o querigma é o forte badalo do sino, a catequese é o ressoar desta batida que se estende no tempo e no espaço. Olha que bonita a imagem do sino, do badalo, né? O som, o impacto, a pancada é Cristo. O som que ecoa dessa pancada é a catequese. Todo sino tem um som e o ressoar é sempre nesse mesmo tom. Portanto, a catequese é a ressonância do anúncio querigmático. Não é fria doutrina ou meros ensinamentos teóricos. Não. A vida nos é dada graças à fé com que respondemos ao anúncio querigmático. Mas a vida em abundância alcança a sua plenitude graças à catequese vivida em fé. Isso parece muito óbvio, mas não é. E nós estamos deixando de olhar para isso, para ficar olhando para fulano de tal, beltrano de tal, ciclano. Aí a gente acaba virando seguidor de internet e não discípulo de Cristo. Sabe aquela criancinha que adora aquele menino que pinta o cabelo de não sei o quê? Aquele menino que pinta o cabelo de não sei o quê. É, do irmão dele. Então, é esse mesmo. Então, as criancinhas hoje são seguidoras desses, como é que se diz? Digitais influencers. Hoje, nós, infelizmente, não somos evangelizadores, não somos discípulos de Cristo, somos meros seguidores de digitais influencers católicos. Isso me preocupa. Pode ser, você tem todo o direito de discordar comigo.
Mas pensem nisso que eu estou falando ao menos. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.